tá bem? Bom, quando eu tiver substantivo terminado em vogal, A, E, I, O, U, ou em ditongo, o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, eu vou ter o acréscimo apenas do S. Então, sofá terminou em vogal, sofás. Mesa terminou em vogal, mesas. Herói terminou em ditongo, O e I na mesma sílaba, heróis. Degrau terminou em ditongo, o A e o U na mesma sílaba, degraus, ok? Chapéu, chapéus, tá bem? Só acrescento o S aí, tá? Bom, é só você lembrar o que é um ditongo para você não se esquecer. Quando eu tiver substantivo terminado em M, eu tiro o M e uso o NS. Bombom, bombons. Garagem, garagens. Jardim, jardins. Ponto. Fácil, simples, tá? A própria palavra parabéns que a gente usa já é uma palavra no plural, né? Que vem de parabém. Parabém é o singular de parabéns. Parabém termina com M, parabéns. A gente troca o M pelo NS. A gente usa no plural por essa ideia de repercutir ao máximo a ideia do parabéns, né? Bom, nos substantivos terminados em R ou Z, eu acrescento ES também. Então, a mulher terminou em R, mulheres. Raiz terminou em Z, raízes. Juiz terminou em Z, juízes, ok? Nos substantivos terminados em X, o substantivo vai ficar invariável, invariável, tá? Vai sofrer alteração apenas o elemento determinante, assim como no caso lá de paroxítonas e proparoxítonas terminadas em S. Então, ó, o tórax, os tórax, a fênix, as fênix. Acabou. A palavra fênix, a palavra tórax, essas duas palavras não sofreram nenhuma alteração. Já o elemento determinante, que é o a, artigo, ou o artigo, essas palavras sim sofreram alteração e foram para o plural, tá bem? Quando os substantivos forem terminados em S, eu vou poder acrescentar apenas um S, perdão, em N. Eu vou poder acrescentar apenas um S ou o ES. É mais comum que nós utilizemos o S, mas o ES é uma possibilidade também. Por que é importante eu saber isso? Porque de repente você pode ler um texto mais antigo, que tenha a estrutura com o ES, e você precisa saber que essa estrutura está adequada, tá bem? Por exemplo, também você pode ler um texto, porque essas palavras aqui, tem muitas palavras do ambiente científico com essa situação. Você pode ler um texto na parte de educação física de linguagem que aborde lá essa questão da ciência. E aí, pode vir desse jeito, você precisa saber, tá bem? Então, ó, hífen termina com N. Eu posso falar hífens ou hífenes. É muito comum hífens, a gente não costuma usar o hífenes. Abdômen, a gente usa abdômens, mas eu posso usar abdômenes também, sem problema nenhum. Mas o mais comum é a gente usar abdômens. Espécimen, a gente pode ter espécimens ou espécimenes. Ou seja, essa daqui a gente não usa nenhuma delas no dia a dia, né? A gente usa mesmo espécie. Bom, mas nos termos científicos, elas podem aparecer também, tá? Quando os substantivos forem... os substantivos terminados em ão, quando os substantivos forem terminados em aótil, aí eu posso ter três formas diferentes, tá? Eu posso ter o plural em oetil, e é a maioria, vai fazer plural aqui. Opinião, opiniões. Eleição, eleições. Coração, corações. Questão, questões. Alguns substantivos, são bem poucos, fazem plural em ans. A, E, S, til. Aqui é a menor parte mesmo, tá? Pão, pães. Charlatão, charlatães. Alemão, alemães. Capitão, capitães. E alguns substantivos oxítonos, então lembra lá, última sílaba tônica, palavra com mais de uma sílaba,
cuja última é a forte, a tônica. Paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba forte, fazem o plural em ãos. A, O, til, S. Ou seja, só há o acréscimo do S. Então, lembrando, a regra mais geral é o O, E, S com til, tá? Órfão, órfãos. Sótão, sótãos. Cidadão, cidadãos. Irmão, irmãos. Pagão, pagãos. Ok? Aí tem que decorar, não tem para onde fugir, até porque muitas dessas palavras a gente usa. Felipe, eu estou na dúvida, não sei fazer o plural. Tenta ver se você consegue reformular a frase para colocar no singular. Tenta ver se você consegue encontrar um sinônimo, alguma estratégia para que você possa fugir desse imbróglio aí, tá bem? Mas se tá na dúvida, não faz o plural para não correr o risco de marcar um plural inadequado, tá bem? Bom, com os substantivos terminados em AL, EL, OL e UL, a gente vai tirar esse L, o L cai. E no lugar do L, a gente acrescenta IS. Então, ó, varal, varais, aluguel, aluguéis, lençol, lençóis, paiol, paióis, paú, paúis. É horrível, né? Mas é assim, tá? Já quando eu tenho o substantivo terminado em IL, aí eu vou ter duas regrinhas. Nas palavras oxítonas, então lembra lá, oxítonas, quando eu tenho a última sílaba tônica, eu troco o L e boto o S apenas. Refil, terminou em L, cai o L. Refis, acrescentei o S. Canil, tiro o L, acrescento o S. Canis, tá? Então, gatil, gatis. Agora, em palavras paroxítonas, penúltima sílaba tônica, ou as proparoxítonas, antepenúltima sílaba. Aí eu tiro o IL e eu acrescento EIS. Então, ó, mísil, paroxítona. Mi-se-is. Réptil, paroxítona. Répteis, ok? Então, eu tiro o IL e acrescento EIS. Volto a lembrar, a maioria dessas palavras a gente já faz, só que um caso ou outro é que a gente precisa se atentar para essas construções, tá bem? Agora, saímos aí das regras dos substantivos simples. No entanto, existem alguns adjetivos que são, substantivos, que são simples e que eles sempre vão vir no plural, acompanhados de um elemento já no plural, que é o caso da palavra, do artigo, tá? Então, exemplos dessas palavras: as núpcias, as fezes, as condolências, os pêsames, as calças, as costas, os óculos. Essa daqui é a que a gente mais vê inadequadamente. A pessoa pega o meu óculos, está errado. É pega os meus óculos, tá? Os parabéns, essa construção aqui, ela se concretizou pelo uso, mas ela tem o seu singular em parabéns, tá? As férias, não existe a féria, ok? Que aí é a ideia de um conjunto de dias de descanso. Essas palavras sempre estarão no plural por conta do uso atual e os seus elementos determinantes também vêm no plural. Ou seja, acompanham, tá? A gente chama isso de um plural canonizado. Ou seja, ele já está representado através do uso. E é isso. É essa a regra, tá? Bom, como que eu faço o plural de um substantivo se ele for terminado com um diminutivo? Vem comigo no quadro. Ó, esse plural é um plural um cadinho mais chatinho, mas não tem nada de absurdo. Então eu vou pegar a palavra barzinho. Eu tenho que passar essa palavra para o plural.
É muito comum a pessoa vir aqui e seguir aquela regra. Ah, terminou em vogal. Acrescento um S. Eles foram em vários barzinhos. Só que isso aqui está errado. Para eu fazer o plural, a primeira coisa que eu tenho que pegar é a palavra primitiva, bar. Aí eu vou seguir a regra de pluralização dessa palavra aqui. De bar, eu vou vir para o quê? Bares. Por quê? Porque é uma palavra terminada em R, um substantivo terminado em R, eu acrescento ES. Então, virou bares. Ótimo. Agora que eu tenho isso, eu tiro esse S daqui. E aí vai virar bare. E acrescento o diminutivo que já existia. Barezinho. Só que no plural, esse S que eu tirei daqui vem para cá. Então, o plural de barzinho é barezinhos. O plural de florzinha é florezinhas, ok? Bem, tira aí um printzinho rápido para a gente poder voltar aqui. Para a gente ver esse exemplo que eu coloquei aqui com passo a passo. Vamos lá. Ó, florzinha, boto no infinitivo, flor. Passo para o plural, flores. Tiro S, flore. Acrescentozinha, acrescento S. Florezinhas. Barzinho, bar, bares. Tiro S, bare. Coloco zinho, acrescento S. Barezinhos. Pãozinho, primitivo, pão. Passo para o plural, pães. Tiro S, pãe. Acrescentozinho, pãezinho. Acrescento S, pãezinhos. Ok? Tenho que fazer isso sempre que o substantivo for terminado em zinho, tiver esse sufixo de diminutivo. Você não pode simplesmente acrescentar o S. Você estará cometendo um erro, um desvio. E isso cai bastante como pegadinha em questões. Vocês precisam ficar atentos, ok? Bom, aí por outro lado, ainda falando desses substantivos simples, a gente tem um tal de plural metafônico. O que é o plural metafônico? É um plural que, além de eu mudar a estrutura da palavra do singular para o plural, eu mudo a sonoridade de um som fechado para um som aberto. Então aqui, ó, caroço, não é caroços o plural. O plural é caroços. Esforço, esforços. Fogo, fogos. Imposto, impostos. Novo, novos. Tá? Olho, olhos. Osso, ossos. Ovo, ovos. E por aí vai. Tá? Ou seja, o plural metafônico é essa mudança de timbre do O fechado para o O aberto, quando eu passo a palavra para o plural. Além da mudança na grafia, na pronúncia, eu passo a ter também mudança, tá? Então, ó, poço, poços, porco, porcos, posto, postos, povo, povos, reforço, reforços, socorro, socorros, tijolo, tijolos, torto, tortos, tá? A gente precisa mudar. Ah, é muito feio alguns ali, por exemplo, socorros. Mas tá? A maioria a gente faz, só que alguns a gente acaba... Não, eu prefiro socorros. Não. Tem que seguir a regra para você não cometer nenhum deslize aí. Belezinha? Bom, então a gente encerrou aqui a primeira parte, que é o plural dos substantivos simples, ou seja, dos substantivos formados por um único radical. Agora a gente vai começar a ver o plural dos substantivos compostos,
Ou seja, os substantivos compostos são aqueles com mais de um radical. Regra geral para esse é a gente olhar quais são os termos, quais são as classes gramaticais desses termos que formam um substantivo, composto. Se esses termos pertencerem a palavras variáveis, na maioria das vezes, os termos vão variar. Se os termos vierem de palavras invariáveis, eles vão ter uma tendência a não variar, tá? Bem, quando eu tenho a junção de dois substantivos, com função de substantivos, os dois vão para o plural. Cirurgião, dentista, cirurgiões, dentistas. Quando eu tenho a junção de dois substantivos, mais um substantivo passa a ter uma função de especificação, ou seja, ele passa a ter uma função quase que de um adjetivo, esse substantivo aqui fica no singular. Então, palavra-chave, palavras-chave. Chave não vai para o plural, tá? Porque ele está trabalhando a ideia de especificação. Aí ele perde um pouco a sua função básica. Quando eu tiver um adjetivo e um substantivo, eu tenho duas classes gramaticais que são variáveis. Então, os dois variam. Alto relevo, altos relevos. Beleza? Quando eu tenho um numeral e um substantivo, são duas classes variáveis. Então, as duas variam. Sexta-feira, sextas-feiras. Segundas-feiras. Terças-feiras. Ok? Os dois termos vão variar. Quando eu tenho um substantivo e um pronome, eu também tenho duas classes variáveis. Logo, as duas vão para o plural. Ele rezou um Pai Nosso. Eles rezaram vários Pais Nossos. Os dois vão para o plural. Quando eu tenho verbo mais substantivo, o verbo até é uma classe variável, mas o verbo não varia como o substantivo varia. Então, o verbo fica invariável e o substantivo varia. Ou seja, beija-flor, beija-flores. Guarda-vida, guarda-vidas. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Ok? Quando eu tenho um substantivo formado por um advérbio e por um substantivo, o advérbio é invariável. Logo, ele permanece invariável. Sempre viva. Sempre é advérbio. Então, sempre vivas. Vivas vai para o plural, tá? Quando eu tiver um formado por prefixo mais um substantivo, o prefixo sempre fica invariável. Pós, pré, recém, além, a quem, tá? Ex, vice. Então, ó, pós-graduação, pós-graduações. Recém-casado, recém-casados, tá? O casados vai para o plural. Então, a gente precisa seguir a regra geral de um modo geral. Repara que aqui são dois variáveis, mas o substantivo aqui ele perde um pouco a sua função base e ao perder essa função base, por isso que ele fica invariável, ok? Então é importante pensar nisso. Quando eu tiver uma composição com preposição, a preposição e o que vem depois da preposição ficam no singular, tá? Estrela do mar, estrelas do mar. Ou seja, só o primeiro item vai para o plural. Tudo que vem da preposição em diante não vai para o plural. Com palavras repetidas, ainda que eu tenha casos de verbos, a última palavra, a última expressão vai para o plural e o restante não. Então, corre, 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 correis. Correr é verbo. E aí aqui, independente da classe gramatical. A regra é pela ideia da repetição das palavras, tá? Com onomatopeias, que é a tentativa de reprodução gráfica de alguns sons que a gente escuta. Apenas o último item vai para o plural. Então, tic-tac, tic-tacs, toque-toque, toque-toques, ok? Quando eu tiver verbo e advérbio
os dois ficam invariáveis e apenas o determinante é que vai para o plural. Então, o bota, fora. Bota é verbo, fora, advérbio. Os bota fora, ok? Então, repara, aqui volta a ideia de observar as classes gramaticais. Então, a dica é, vai sempre na origem, busca a origem das palavras para você tentar resolver o maior número possível dessa situação, tá bem? E aí, a gente encerrou essa parte, a gente vai ver já já o grau dos substantivos. Mas enquanto isso, eu vou ver aqui alguma perguntinha que chegou para mim. Eu sei, é bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro! Assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Em seguida, o padeiro perguntou para a menina como ela vai levar os pães. E ela respondeu, vou levá-los nas mãos. Aí então perguntou, por que pão, pães e mão? Ótimo texto. Então, é aquilo que a gente falou, não existe uma regra para diferenciar esses substantivos. Alguns vão ser com o A, O, tio, S, tá? E aí esse A, O, tio, S é aquele caso das oxítonas, tá bem? De alguns monossílabos. E o ANS também é um caso particular. O ANS é o com menos aí, tá? O mais adequado, a via de regra é o do O, E, S com tio, do ONS. Os dois aí não seguem exatamente. Então, infelizmente, para o plural do A, O, tio, a gente tem essas três possibilidades, a gente tem que decorar apenas as palavras. Mas o meu conselho é decora as principais, que são aquelas que a gente usa no dia a dia, tá? Essas são as importantes, são as que acabam caindo também, e porque vocês o utilizam como texto, né? Então, cidadão, vocês vão escrever essa palavra, é muito comum no texto do Enem essa palavra, então vocês precisam ficar atentos a isso, tá bem? Bom, quando a gente fala de grau dos substantivos, a gente está falando justamente de haver um diminutivo e um aumentativo. Ou seja, eu tenho a palavra e eu tenho algo que intensifica para mais ou para menos essa ideia do substantivo. Bem, aí eu tenho os analíticos e eu vou ter os sintéticos. No analítico, eu tenho o auxílio de um adjetivo para intensificar a ideia de diminuição e a ideia de aumento. Então, ó, homem é o substantivo, pequeno traz a ideia de diminuição do tamanho. Casa, pequena, casa é o meu substantivo. No aumentativo, menino grande, menino é o substantivo, grande é o adjetivo, traz ideia de aumentar o tamanho. Casa grande, aumenta o tamanho da casa. Então, no analítico, eu tenho o substantivo mais um adjetivo que aumenta no aumentativo e que diminui no diminutivo a ideia desse substantivo, tá bem? Agora, no sintético, não. No sintético, eu tenho um acréscimo de um sufixo ao final da palavra, óbvio. E aí, esse sufixo vai trazer a ideia de aumentativo ou de diminutivo. Eu trouxe aqui uma lista dos principais, tá? Sufixos aumentativos, sufixos diminutivos. Então, ó, nos sufixos aumentativos, ona, aço, aça, alhão, ão, tá? Azarrão. Então aqui, ó, garota, garotona, filme, filmaço, bigode, bigodaça, drama, dramalhão, formiga, formigão, copão, cachorrão, pernão, dedão, tá? Homem, homenzarrão. Nos diminutivos, acho, ebre, eco, ejo, eto, inho, inha, zinho, zito, ico, isco. São alguns, tá? Os principais. Rio, riacho, casa, casebre, livro, livreco, vila, vilarejo, sala, saleta, lápis, lapizinho, casa, casinha, irmã, irmãzinha,
Pão, pãozito, pãozinho. O pãozito é menor do que o pãozinho, tá? Namoro, namorico. Chuva, chuvisco. Ou seja, se eu pego o substantivo e acrescento a ele um sufixo, é sintético, para trazer essa ideia de tamanho, né? Aumentativo ou diminutivo. Só que aí eu tenho que ver, se aumentou, eu chamo de aumentativo. Se diminuiu, eu chamo de diminutivo, tá bem? Aí, a gente tem alguns, né, finais que não vão indicar grau. Eles vão indicar um termo normal, em outros casos eles podem simplesmente indicar uma ideia de valorização de um item ou um valor afetivo ou até mesmo uma questão de banalização. Então repara aqui, ó. Você chega para sua avó e fala assim: ô vozinha, meu amor. Você não está dizendo que a sua avó é pequenininha. É uma forma afetiva, carinhosa de se referir à sua avó. Então nem todo sufixo diminutivo, de natureza diminutiva ou de natureza aumentativa, indicará verdadeiramente a ideia de aumentativo ou de diminutivo. Em muitos casos a gente vai ter isso, tá? O caldeirão é um tipo, uma panela específica, tá? Carrão é um elogio, não é um carro grande necessariamente. É um carro potente, um carro bom. Jornaleco é você inferiorizando, dando a entender que é um jornal ruim. Às vezes é um jornal gigantesco, com muitas matérias, muitas informações, mas você menosprezou aquilo, você desvaloriza, não dá o devido valor. Então, nem sempre esses sufixos marcarão a ideia de aumentativo ou de diminutivo. Como que eu vou saber isso? No contexto. O contexto é sempre determinante. Vocês precisam ler o texto, entender o que ele está transmitindo, para que vocês possam verdadeiramente marcar aquilo que vai ser apresentado, tá bem? Bom, vamos ver aqui então uma questão sobre isso. Vou pular o texto, tá? A leitura do trecho mostra que textos jornalísticos produzidos em determinados gêneros mobilizam recursos linguísticos com o objetivo de conduzir seu público-alvo a aceitar suas ideias. Para envolver o leitor no retrato que faz da cidade, a autora inicia o texto com a informação mais importante a ser conhecida, a estação de trem de Mariana. A autora descreve de forma parcial e objetiva a estação de trem da cidade, seus detalhes e características. A autora apresenta com cuidado e precisão os recursos da cidade, sua infraestrutura e singularidade. A autora faz uma crítica indireta à desconfiança dos mineiros, mostrando conhecimento do tema, ou a autora dirige-se a ele por meio de verbos e expressões verbais, convidando-o a partilhar das belezas do local. A gente precisa ler o texto. Bom, o texto diz assim, ó, raízes mineiras. Pode chegar de mansinho, como é de costume por ali, e observar sem pressa cada detalhe da estação ferroviária de Mariana. Repare na arquitetura recém-revitalizada do casarão, e como os detalhes em madeira branca, as delicadas arandelas de luzes amarelas e os elementos barrocos da torre já começam a dar o gostinho da viagem aguardada. Vindo lá de longe, o apito estridente anuncia que logo o cenário estará completo para a partida. E não tarda para o trem, de fato, surgir. Pequenino a princípio, mas de repente, em toda aquela imensidão que desliza pelos trilhos, arrancando sorrisos e deixando boquiaberto até o mais desconfiado dos mineiros. Qual opção vocês marcariam aí para essa questão? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Ó, alguém mandou uma pergunta aqui. Consegue formular uma frase com todo
ou todos como substantivo? Então, todos é pronome, tá? Ele pode ocupar o lugar de um substantivo, mas ele é pronome, ok? Agora, se eu construir a frase, o todo da frase é pronome, quando eu fiz isso, o todo, ele virou um substantivo. Aí alguém perguntou, prof, o aumentativo de copo não é copásio? Copásio é mais um aumentativo, é mais uma possibilidade. Copão é uma construção também de aumentativo, mais popularizada. Copásio é a estrutura mais rebuscada, mais erudita, tá bem? Mas as duas estruturas são possíveis e aceitáveis. Bom, o que a galera tá mandando aí de gabarito, Renan? Letra E. Letra E. Vamos rufar os tambores então, por favor, Renan? Bom, dirige-se a ele, então, ó, para envolver o leitor. Dirige-se a ele por meio de verbos e expressões verbais, convidando-o a partilhar das belezas locais. Bom, se eu me dirijo ao leitor, eu tenho que usar estratégias que envolvam esse leitor. Então, os verbos caracterizam essas estratégias, mas para além disso, as expressões verbais e todos os convites. Esses convites vão se dando através das expressões nominais e quando ela vai partilhando das belezas do local, em que ela nomeia e ao mesmo tempo constrói o imaginário a partir da nomeação e da caracterização do lugar. Por isso, gabarito letra E, e vocês mandaram super, ultra, mega bem, tá? Agora vamos ver essa questão aqui, ó. A alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor de diminutivo é. Então eu tenho que saber o que ele quer saber de diminutivo. Aí ele põe aqui, ó. O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa e precavida de usar a linguagem. Aquela situação que a gente falou do vozinha, né? Afetuosa, porque geralmente o usamos para designar o que é agradável. Aquelas coisas tão afáveis que se deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida, porque também o usamos para desarmar certas palavras que, por sua forma original, são ameaçadoras demais. Então, olha só. Ele quer um exemplo em que vai acontecer duas coisas de acordo com a definição de Luiz Fernando Veríssimo para o diminutivo. Uma é o diminutivo mostrando a sua ideia do agradável, essa coisa afetiva. E o outro é o diminutivo servindo para apagar da palavra primitiva esse tom ameaçador, agressivo, tá? Tem que ter as duas ocorrências ao mesmo tempo. Letra A. O iogurtinho que vale por um bifinho. B. Ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavelmente das mulheres. C. Gosto muito de te ver, Leãozinho. Música incrível, inclusive, de Caetano Veloso. Quem puder depois, escute. D. Essa menininha é terrível. Letra E. Vamos bater um papinho. Qual a opção que vocês mandariam para essa questão? Letra A, iogurtinho e bifinho. Letra B, brotinho. Letra C, leãozinho. Letra D, menininha. Ou letra E, papinho. O que vocês mandariam? A galera já tá mandando aí gabarito. O que a galera tá mandando, Renan? Para aí rapidinho. Tem uma pergunta aí rapidinho. Calma aí. Professor Felipe, os sufixos sintéticos. Ó, não esquece isso. Não é sufixo sintético. A forma sintética acontece a partir de sufixo, tá? Não existe sufixo sintético, tá? Podem ser considerados um caso de derivação sufixal, ou seja, um motivo para derivação, ou seria um motivo para derivação parasintética. Então, quando eu tenho só sufixo, eu tenho um caso de derivação sufixal. A derivação parasintética é a ocorrência, ao mesmo tempo, de um prefixo e de um sufixo,
quando há relação de dependência entre esse sufixo e esse prefixo, tá bem? Para eu diferenciar do prefixo, da prefixal e sufixal, eu não tenho relação de dependência entre eles. Então, exemplo, infelizmente, eu tenho a palavra feliz. Eu posso ter só infeliz, eu posso ter só felizmente. O in não depende do mente e o mente não depende do in. E eu posso ter infelizmente. Nesse caso, como um não depende do outro, eu tenho um processo de derivação prefixal e sufixal. Agora, se eu falar entardecer, eu não posso ter entarde, tudo junto. Nem posso ter tardecer, tudo junto. O prefixo depende do sufixo e o sufixo depende do prefixo. Então aí eu tenho derivação parassintética. Quando eu tenho só o sufixo, derivação sufixal. Quando eu tenho só o prefixo, derivação prefixal. Então nesses casos aqui dos substantivos com o grau sintético de aumentativo ou grau sintético diminutivo, a gente tem derivação sufixal. Por quê? É o acréscimo de sufixo, só sufixo. Beleza? Bom, a galera mandou qual gabarito, Renan? Desculpa. Mandaram a letra C, mandaram a letra D, mandaram a letra I. Mas a letra C é que está em maior, não é? Bom, vamos rufar os tambores então, por favor. Claro que a letra C. Gosto muito de te ver, leãozinho. Vamos lá. Iogurtinho vale mais que um bifinho. Aqui, a pessoa pode até ter apresentado um valor afetivo a iogurtinho e bifinho. Mas nem iogurte nem bife, em sua origem, apresentam a ideia de uma palavra ameaçadora. Então elimina a letra A. Brotinho pode até ter a relação afetiva, mas ameaçadora, um broto não é ameaçador. Elimina a letra B. Vamos para a letra D. Menininha é terrível. Menininha aqui já não tem tom afetivo. O menininho aqui é até num sentido bem irônico, tá? E menina em si, a palavra menina, não tem tom ameaçador, então não cumpre. Papinho não tem tom ameaçador, nem afetivo, mas poderia ter talvez uma relação afetiva, mas mais uma coisa de uma conversa rápida, pequena, tá? Agora, leãozinho. Gosto muito de te ver, leãozinho. Eu estou me referindo a alguém como leãozinho. Ou seja, é uma forma de eu fazer tipo uma associação de um ursinho de pelúcia, uma pelúcia, que seria um leãozinho. E aí, bonitinho, fofinho, o valor afetivo. E a palavra leão em si é uma palavra de tom ameaçador. Então, quando eu coloco leãozinho, traz essa coisa mais do fofinho, diminui, atenua esse valor e garante aí essas duas construções ao mesmo tempo. Por isso eu já até brinquei, né? É um trecho da música de Caetano Veloso e quem puder, obviamente, corre para ouvir, beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas corre comigo aqui no quadro. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse assunto, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Manda sua dúvida, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-lo, tá bem? Então, infelizmente, no caso de substantivos, são muitas regras, principalmente nessa parte de plural, vocês têm que decorar. Não temos para onde fugir, tá bem? Mas a prática leva a gente à perfeição e com o tempo vocês vão sempre aprimorando isso. Beijo imenso para vocês, um bom término aí de Terça da Resistência. Até semana que vem, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Renan. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.